Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez, a Casa de Maria, que vocês possam tudo se sentir, né, abraçado, envolvida, e que possamos agora começar o exórdio da noite de hoje, a qual foi me atribuído, né? É fonte viva, né? O item 70, esse que está aqui embaixo, que vocês estão vendo, e solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Essa passagem se encontra em Mateus, capítulo 27, item 23, né? E Emmanuel começa a palavra da noite com a seguinte expressão: à medida que te elevas monte acima no desempenho do próprio dever, experimenta a solidão dos cismos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível, onde se encontra os que sorriam contigo no parque primaveril, na primeira mocidade, onde pousam os corações que te buscam o aconchego nas horas de fantasia, onde se acolhem quando te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início. Certo? Ficaram no vale, voagendo em círculos estreitos, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que lhes descortine a frente. Em torno de ti, a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti, a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Em torno de ti, a claridade, tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente soubes que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que o coração faminto de calor do vale se abalaria a entender, de pronto, os teus ideais de altura, choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou. E a semente, para produzir, sofre a dilaceração na corva desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera a grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol, que alimenta o mundo inteiro, brilha sozinho. Não te cansas de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz ao ombro ferido. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição, em obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relacione os bens que já espalhastes. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros. Não marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo mistério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Essa é a reflexão que Emmanuel nos faz acerca da solidão, que ele tenta nos remontar, nos colocar em xeque
acerca de que não devemos encarar os nossos desafios, a nossa caminhada, sem trazer para perto de nós a vivência e os ensinamentos do Cristo. Tudo que o Cristo passou, todos os ensinamentos, todas as provas, turbulações, nos coloca a refletir e a pensar que também temos as nossas cruzes para carregar. Já é que eu falei cruzes. Mas se a gente traz Jesus para perto, se a gente eleva nosso pensamento a Deus, essa cruz, essa dor, esse sofrimento, ela não se torna um fardo pesado. A dor, se encararmos como dor, a gente fica no loop, porque a gente fica alimentando a dor 24 horas. E a gente não enxerga que a dor é a melhor pedagogia para nos ensinar algo. Por isso que Emmanuel, no final, ele pede para que a gente confie no infinito bem que te aguarda. Porque quando a gente compreende e aprende, a gente nunca esquece. O orador da noite de hoje é pedagogo, e ele sabe muito bem disso, que quando o conteúdo é aprendido e não decorado, o aluno desenvolve isso com a facilidade que tem. Se a gente pega esse exemplo e traz para a nossa vida, os desdobramentos que temos dessa dor e dessas dores, iremos olhar como uma coisa mais leve. Os espíritos nos trazem e nos alerta e nos orienta, obviamente, que no céu e no inferno, não me lembro qual é o número do capítulo, mas o nome do capítulo é Penas e Gozos, que recomendo que façam uma leitura e uma bastante reflexão, porque ao ler, compreenderemos, de fato, as nossas penas e o que nos cercam. Sempre vamos estar rodeados com aqueles que não nos compreendem, sempre vai ter aqueles que sabem mais da nossa própria vida do que a nós mesmos, sempre terá. Mas o que isso quer dizer? O exercício da caridade, o exercício da compreensão. Jesus, ele é o mais misericordioso, é um mestre que a gente tem, se é o nosso modelo e guia, tudo o que ele passou, ele nos ensinou, ele nos trouxe. Tem algo a se observar nisso. Hoje à tarde, inclusive, indaguei, também sou evangelizador, então um dos meus evangelizandos questionou como seria o mundo se Jesus aqui estivesse. Boa pergunta. E eu faço a vocês, deixo essa reflexão. Eu acredito que iria crucificar pela segunda vez o nosso irmão Jesus. Mas aquela reflexão que esse evangelizando nos trouxe, realmente, se Jesus voltasse hoje, nos dias de hoje, o que iríamos falar para ele? Iríamos crucificar nos modos operantes de hoje? Iríamos não acreditar? O que iríamos fazer? Façam essas reflexões e deixo para vocês essas reflexões que eu carrego, porque o título que se começou na reflexão de hoje foi solidão.
Porque muitas vezes a gente pode estar cercado de pessoas, mas se encontramos sozinhos. Muitas vezes a gente está sozinho, mas arrodeado com várias pessoas, nos ajudando de uma forma ou de outra, nos acolhendo. Num mundo onde só tem tragédias, aquele que não julga e acolhe é rei. Então, assim como Jesus sofreu sozinho na sua crucificação, lembre-se, eu tenho que lembrar vocês que a crucificação de Jesus não foi um dia. A crucificação romana leva semanas. Ele foi torturado. Não foi torturado com coisas banais, não. Eu só falto não viver quando eu bato meu dedo mindinho numa quina. Quem nunca topou no dedo mindinho? Se nunca topou, então não sabes o que é uma dor. Jesus foi torturado, chicoteado, sozinho. E eu aqui estou nas dores físicas, não entrei nem nas dores morais. Se as físicas a gente não compreende que dói é uma dor, imagina aquela dor moral. Pois bem, ele sofreu sozinho, confiando no desígnio do Pai, na confiança, nos ensinando a suportarem as dores, seja ela física, seja ela moral, das condutas. Mas ele nos ensinou. Nos ensinou, sofreu e foi crucificado. E mesmo lá foi torturado. Torturado pelos olhares. Falso profeta, falso Messias. Tomastes o que merecesse. Veja, 2022 anos se passaram. O que ainda fazemos nos dias de hoje? Então, espero que minhas reflexões tenham surtido algum efeito, nos ajudado a compreender um pouco mais essa solidão, que possamos agora fechar os olhos, nos envolver com esse amor, pedir para que o Rabi da Galileia possa chegar aos nossos lares, nos envolvendo com teu sorriso acolhedor, com seus cabelos caracolados e aquele olhar carinhoso, amigo, amável. Jesus, obrigado por mais essa oportunidade. Que o Senhor possa conceder as graças, os bons fluidos para o palestrante da noite de hoje, que possa estar inspirado, envolvido, que pode adentrar aos lares de todos que estão nos assistindo, que se encontram no leito de hospitais, nos bancos das praças. Pai misericordioso, que os bons fluidos cubram esta comunidade e todo o nosso orbe. Agradecendo assim por o início de mais uma palestra pública do Lar Espírita Maria de Nazaré. Sem mais delongas, passo a palavra para o nosso irmão, amigo, companheiro da casa e trabalhador, José Rodrigues, conhecido como Júnior. Seja bem-vindo, meu irmão. E agora a palavra é sua, meu irmão. Boa noite, que Jesus possa nos envolver, né, nesse dia tão especial, o dia do nosso Evangelho, o dia em que a gente tenta fazer uma reflexão a respeito dos ensinamentos do Cristo, ensinamentos esses que são de suma importância para a nossa evolução espiritual, para a nossa caminhada aqui no planeta Terra.
Então, coube a mim hoje fazer uma reflexão com os irmãos sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título: Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, a nossa reflexão de hoje vai no sentido de podermos conversar um pouco a respeito dessa temática. Nós temos 3 itens para conversarmos ou para refletirmos. Espero que Jesus me abençoe para que eu possa desenvolver uma reflexão que ajude os irmãos a sentir o verdadeiro, né, a essência do que essas passagens traz para nós e o que isso vai fortalecer a nossa alma, fortalecer a nossa caminhada, que nos dias atuais, aparentemente, parece tão difíceis, né? Mas quando nós compreendemos a essência da doutrina espírita, quando nós compreendemos o verdadeiro papel nosso aqui no planeta Terra, e quando compreendemos que não estamos sozinhos, que nós temos anjos, nós estamos acalmando o nosso coração e percebendo, ficando bem mais leve a nossa caminhada. Porque quando o Cristo veio à Terra, ele veio para quê? Ele veio para acalentar as almas em sofrimento. Veio para profetizar o amor de Deus para com os seus filhos, para com aqueles que são criados por Deus e que precisam evoluir. E nós que estudamos a doutrina espírita, né? Nós que temos uma caminhada dentro do espiritismo, temos uma compreensão um pouco mais profunda, vamos dizer assim, dessa missão de Jesus e da nossa missão. E aí, o evangelho de hoje traz para a gente, né, uma reflexão em relação a como nós, né, devemos identificar os verdadeiros cristos e os verdadeiros profetas, e nós que somos, né, filhos de Deus, aqueles que conhecemos a profecia, ou seja, conhecemos os ensinamentos de Jesus, automaticamente nos tornamos profetas. E aí, quando a gente compreende essa passagem do Evangelho, que está aqui no item 4, que diz o seguinte: no sentido evangélico, a palavra profeta tem um significado mais amplo. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, nós vamos utilizar aqui o significado de profeta como aquele enviado de Deus que tem a missão de educar, de orientar os nossos tutelados, e orientar e educar em relação a quê? Não é somente em relação à vida física, mas principalmente em relação à vida da alma, à vida do espírito, porque essa é superior ao corpo, sendo que o corpo é passageiro e o espírito, vamos dizer assim, é eterno, que precisa melhorar, que precisa se aperfeiçoar. Então, todos nós que estamos nas casas religiosas, seja a espírita, seja qualquer outra denominação, mas aqui eu me dirijo especificamente para aqueles que estudam o espiritismo, né? Nós temos uma responsabilidade bem maior por compreendermos em alguns pilares que outras religiões não conseguem temporariamente ainda, né, compreender. E aí, nós somos profetas, viemos à Terra, conhecemos a doutrina do Cristo, aquela que defende a pluralidade dos mundos habitados, aquela que defende a imortalidade da alma, aquela que defende o amor e a caridade como princípios básicos, né, para o desenvolvimento da alma do sujeito,
e para o seu crescimento espiritual. Compreendendo isso, né, nós temos uma missão, vou utilizar esse termo, mas nós temos a responsabilidade de conduzir aqueles que são nossos tutelados a partir, não é, de ensinamentos firmes, de ensinamentos que os ajudarão a sair de uma solidão, a sair de uma situação inferior, vamos dizer assim, para uma situação mais elevada. Então, quando diz aqui que o profeta é aquele que foi enviado de Deus, todos nós que estamos na casa espírita, nós somos profetas. Nós fomos enviados por Deus e temos uma missão. Qual é a nossa missão? Essa é a primeira questão. Quando nós compreendermos que a nossa missão, enquanto profeta, é ensinar aos nossos tutelados, aqueles que vêm conosco, sejam nossos filhos, sejam nossos colegas de trabalho, sejam a nossa sociedade, os colegas de casa religiosa, nós temos uma grande missão. E com essa missão, tendo essa missão, nós temos que desenvolver, vamos dizer assim, paulatinamente, construir e elaborar diariamente ações e atitudes que nos ajudarão a dar continuidade aos ensinamentos do Cristo. Veja como é forte a palavra missão, né? Nós temos, quando a gente ouve essa palavra ou lê essa palavra, nós compreendemos a grandiosidade da nossa estadia na Terra. E nós que somos espíritas não temos o direito ou não devemos cometer os mesmos erros de outros tempos. Então, nós temos uma grande responsabilidade em trabalhar para que todos aqueles que estão ao nosso redor, vejam, são núcleos diferenciados, mas que nós precisamos estar muito atentos para isso. É o núcleo familiar, é o núcleo da casa religiosa, é o núcleo do grupo de trabalho, é o núcleo, né, da sociedade em que nós convivemos. Então, Jesus, voltei. Então, a responsabilidade, ela é muito a nossa responsabilidade ela é tamanha, tendo em vista nós conhecermos os ensinamentos do Cristo, né, e sabermos qual é os encaminhamentos que nós precisamos desenvolver para dar continuidade à missão do Cristo. E aí, nesse contexto em que passagens no Evangelho, a primeira eu queria passar para vocês que profeta, no sentido evangélico, é aquele que tem a missão de desenvolver, de orientar e conduzir sujeitos no caminho do bem, na construção, na evolução espiritual. E aí, aqui, Jesus ele fala de forma a abranger todas as camadas sociais, e ele traz aqui alguns exemplos. Exemplos práticos do dia a dia, para que as pessoas possam compreender isso melhor. E diz o seguinte: reconhece a árvore pelo fruto. Ou seja, nós, enquanto pessoas, a árvore aqui é o homem, sujeito, é uma referência, né? Uma árvore doente,
ela não dá bons frutos. Ela dá frutos, o quê? Adoentados. Então, as nossas atitudes precisam ser atitudes saudáveis. Por exemplo, vocês gostam de conviver com pessoas que constantemente, diariamente, a cada instante, vivem se maldizendo, são invejosas, são ciumentas, vivem cobiçando a coisa alheia, vivem se denegrindo, são ingratas? Eu acho, né, que, de um modo geral, nós não conseguimos, não ficamos satisfeitos em conviver com pessoas, né, nesse estágio vibratório, nesse estágio mental. Então, uma pessoa como essa, dificilmente ela vai ajudar o sujeito a crescer. Nós que compreendemos a doutrina espírita e a conhecemos, nós sabemos que tudo o que nós estamos passando é passageiro, que nós estamos numa situação temporária, mas que isso vai passar, que nós devemos manter um pensamento positivo, porque o pensamento positivo atrai vibrações positivas, atrai espíritos elevados que nos ajudarão diante das dificuldades. Então, quando nós compreendemos isso, né, a árvore reconhece pelo seu fruto. O homem que tem uma saúde, uma boa saúde, né, que está equilibrado, que tem uma compreensão do passado, do presente e do futuro, o espírita tem essa compreensão, isso vai ajudar, né, as pessoas perceberem quem é o verdadeiro Cristo e quem é o verdadeiro profeta. Por quê? Hoje a gente vive em uma sociedade que muitos falam de Jesus, que muitos falam do Evangelho, né? Que muitos vivem aos ventos, gritando, anunciando o Cristo. Mas não é um Cristo verdadeiro. Não é um Cristo que tem como base a lei de justiça, o amor e a caridade. Então, o verdadeiro profeta é aquele que anuncia e consegue colocar em prática, em ações, em seus núcleos familiares, né, essa lei. E na hora que nós compreendemos o que é a justiça dita por Jesus, que compreendemos o verdadeiro sentido da caridade, nós começamos a desenvolver o sentimento mais profundo que existe na humanidade, que é o amor. Então, uma árvore boa, ela dá bons frutos. Uma árvore doente dá frutos danificados. Um homem saudável mentalmente, um profeta equilibrado, aquele que compreende os ensinamentos do Cristo e está numa vibração superior, no sentido profundo da palavra, é um homem que tem a condição de transmitir os ensinamentos do Cristo através de todos os locais que eles estão. Agora vejam, aparentemente é simples, mas não é. Agora, nós que somos espíritas, compreendemos que estamos aqui na Terra aprendendo. Todos os instantes, nós devemos compreender que o nosso processo de transformação, ele passa por mudanças constantes. Então, nós precisamos nos tornar uma árvore frutífera, uma árvore que dá bons frutos. Como é que a gente faz isso? O Cristo, o modelo e o guia, nos mostra em todos os instantes. Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos no capítulo 17 o item o homem de bem. Veja,
Vejam como Cristo é maravilhoso para conosco. Traz os ensinamentos, nos coloca junto de pessoas para nos auxiliar no crescimento espiritual, na nossa jornada, né, diária, e ainda vem a religião, a ciência, a filosofia, para abrir nossa mente, para podermos compreender tudo isso. Mas, às vezes, mesmo assim, com tudo isso, aparentemente parece difícil. E aí, quando eu leio, né, essa passagem do Evangelho, do capítulo 17, o homem de bem, inclusive recomendo, a recomendação da semana é que vocês leiam todos os dias ao acordar e ao dormir durante uma semana. Esse capítulo, o item O Homem de Bem. Por que essa recomendação? E o que é que tem a ver esse tema com o tema de hoje? Esse tema nos mostra, nos traz exemplo, dizendo o que nós devemos fazer. É quase que uma receita. Mas vamos dizer, são procedimentos, são atitudes que nós temos que construir para nos tornarmos uma árvore frutífera, um homem de condução dos ensinamentos evangélicos. Então, vejam como é importante para nós espíritas, né, termos essa clareza. Nós não somos perfeitos. Qual é a finalidade maior da nossa encarnação? O aperfeiçoamento, o crescimento, o desenvolvimento. E, na hora que nós nos desenvolvemos e temos plantado dentro de nós o homem de bem, o sujeito que consegue compreender a lei de justiça, que consegue entender e desenvolver ações da lei de caridade, consequentemente, ele vai estar praticando a lei de amor. E com tudo isso, nós vamos, né, mexendo com aqueles que estão ao nosso redor. Por quê? Mais vale uma ação concreta que modifique, que auxilie, do que milhões de palavras vazias. Então, o nosso crescimento, sendo percebido, vai ajudar o outro a crescer. Só essa reflexão já daria, assim, horas, meses, para que nós, todas as noites, antes de dormir ou acordar, pudéssemos parar para refletir sobre ela. Mas, só para finalizar, né, nós temos aqui, não esqueçam da recomendação, capítulo 17, o homem de bem. Então, reconhece a árvore pelo fruto. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro de seu coração. Vejam bem, o nosso coração, ele representa a nossa vida corpórea, né? Quando o coração para, nós desencarnamos. Então, às vezes, dependendo do estágio evolutivo que nós estamos, o nosso coração nem sempre tem um tesouro das riquezas evangélicas. O nosso coração tem tesouros, mas que não são dos ensinamentos de Jesus, até pela questão da evolução espiritual. Cabe ao profeta, ao enviado de Deus, os enviados de Deus, auxiliar na conquista de um tesouro para aqueles corações que estão sobre a nossa tutela. Vamos pormenorizar essa questão. Se nós temos uma criança, se nós temos um irmão, se nós temos alguém junto de nós, e desde cedo a gente vai acrescentando, a gente vai
dando exemplo, trazendo inspirações, motivando coisas positivas, sentimentos positivos, o amor, a caridade, a prática do bem, o ser educado, ser uma pessoa boa. Quando nós vamos dando a oportunidade para esses sujeitos terem acesso a esses tesouros, o seu coração vai ficando, né, recheado, vamos dizer assim, ou vai se enchendo de sentimentos adequados para o seu crescimento espiritual. Então, às vezes a gente não compreende o tamanho da nossa responsabilidade e da nossa importância na obra do Cristo. Nós que recebemos, mesmo imperfeitos, com todas as dificuldades, recebemos uma missão. Qual é a missão? Ser um verdadeiro profeta e ajudar os que estão ao nosso redor, sob nossa tutela, a identificar os verdadeiros cristos e os verdadeiros profetas. E aqui no Evangelho diz o seguinte: guardai-vos de que alguém vos seduza, porque vários virão sobre o meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e eles seduzirão a muitos. Então, tudo isso que eu estou colocando para vocês, né, como é que eu consigo identificar aqueles que estão ao nosso redor e não têm a compreensão que nós temos? Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, a questão 630 diz o seguinte: como se pode distinguir o bem e o mal? Essa é a primeira questão que nós temos que ter clareza. Só podemos ajudar o outro, nós só podemos profetizar para o outro se nós conseguirmos compreender e fazê-los compreender essa diferença. E aqui no Livro dos Espíritos está muito claro. O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. E o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Assim, o bem se configura com a lei de Deus. E fazer o mal é infringir essa lei. E aqui, no Livro dos Espíritos, nós também temos, né, as questões voltadas para a lei de justiça, para a lei de justiça, para a lei de caridade e lei de amor. E aí, para a gente poder encerrar essa nossa reflexão, vejam só. O capítulo de hoje fala sobre falsos profetas e falsos cristos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tirado e alguns de Lucas, por exemplo, de Mateus, e o ensinamento maior de tudo isso para nós, pelo menos foi isso que eu consegui compreender, né? E peço desculpa se não fui tão claro, é que ajudar no crescimento do planeta. Como é que nós vamos fazer isso? Educando as gerações próximas a nós, posteriores, depois de nós. Nós que estamos na casa espírita, seja esse que reflete sobre o Evangelho, sobre a evangelização, o estudo da doutrina espírita, o estudo sistematizado, as reuniões mediúnicas, toda e qualquer atividade da casa, nós estamos profetizando. Nós estamos transmitindo os ensinamentos do Cristo para aqueles que chegam na casa. Qual deve ser o caminho, né, a conduta mais adequada?
Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é o Evangelho. Quem está dizendo são as palavras do Cristo, através dos Espíritos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Através do título, reconhece-se a árvore pelo fruto. Se nós queremos uma casa harmoniosa, uma casa em que as pessoas sigam os ensinamentos verdadeiros do Cristo, nós precisamos ser verdadeiros profetas e não falsos profetas. Para sermos verdadeiros profetas, nós temos que substituir os nossos pensamentos e as nossas ações diariamente, constantemente, em todos os momentos que nós estivermos diante das pessoas. Quando conseguirmos isso, nós teremos muito mais pessoas conosco. Agora, aparentemente é simples? Não, é difícil. Por quê? Nem todo mundo ainda compreende verdadeiramente a sua função na Terra, o porquê está aqui e o para onde vai. Nós que já compreendemos, né, os ensinamentos do Cristo, nós já compreendemos todo esse processo, fica um pouco mais fácil. Porém, a nossa responsabilidade permanece a mesma. Educar as almas para fazer com que elas cresçam espiritualmente a caminho da perfeição. Como diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Cabe aos profetas, em especial aqueles que estão dentro da casa espírita, auxiliar todos os sujeitos a se tornarem anjos. Além dos que vêm na casa espírita, a nossa família, o nosso grupo de trabalho e a nossa sociedade. Então, veja que não é uma tarefa simples, porém, Deus e Jesus só coloca nas nossas costas o peso que podemos carregar. E assim, né, a gente finaliza a nossa reflexão da noite. Esperamos que vocês possam, tenham compreendido, né, e que a reflexão possa auxiliar vocês nesse entendimento da função do profeta, da função daquele que vem educar as almas. E para nós finalizarmos, vamos elevar os nossos pensamentos, né? Conversar com Jesus, porque às vezes a gente pensa que ele está tão distante, nos sentimos tão inferiores, e esquecemos de uma coisa básica. Qual é essa coisa? Ele é nosso irmão, nosso mestre e nosso guia. Então, os mestres sempre estão à disposição dos seus pupilos. Jesus querido, dissestes, quando estiver um ou mais reunido em meu nome, lá estarei. Certo, Senhor, que estivesse nas casas de todos os irmãos que estão assistindo esse evangelho, envolvendo-os, amparando, fortalecendo cada um de nós, para que possamos começar uma semana revigorados, fortes, resistentes a todas as dificuldades, para que possamos, durante a semana, ajudar, amar, auxiliar e fazer com que os teus ensinamentos sejam colocados em prática. Que a paz que emana de ti, de tua mãe Maria, nossa mãe, possa nos envolver hoje e em todos os momentos da nossa vida. Agora passamos para o irmão Rafael. Obrigado, Júnior. Como sempre, uma reflexão profunda, sistemática e metódica que os Espíritos nos pedem, né?
Sem mais delongas, deixa eu ver se o operador de vídeo vai passar o vídeo, mas vocês estão vendo aqui embaixo o nosso Pix, né? A casa nesse momento está passando. Então, vocês acabaram de ver aí, né? Uma das nossas salas que se encontram nesse estado. E aí, aqui embaixo, está o Pix da casa, né? Quem puder fazer um Pix, compartilhar com os amigos, familiares, naquele grupo, é por uma causa importante, né? A casa está passando por uma reforma e por reparo. A gente sabe que nos tempos de hoje, infelizmente, para sustentar uma casa, ela vive de doação, e a nossa não é diferente. Então, sintam-se solidarizados, né? Peço a ajuda de todos, a compreensão, que possam nos ajudar com qualquer valor que seja. Aí você pode ir lá passar por seus pais, por familiares, né? Os amigos, o grupo de WhatsApp,